30 de outubro de 2025, quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos irmãos e filhos que me seguem pelas minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos. Quinta-feira, chegando o fim de semana, olha só que alegria, que todos vocês se sintam bem acolhidos na paz de Jesus. Iniciemos este nosso programa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 31b ao 39. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem os condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Pois é assim que está escrito: por tua casa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Palavra linda hoje também, a liturgia nos apresenta. Após mostrar em Romanos capítulo 8, versículo do 26 ao 30, que nós ouvimos ontem, o papel do Espírito Santo e o plano salvífico de Deus, Paulo agora ele conclui com um hino de vitória e de confiança. Então, o apóstolo contempla o amor de Deus manifestado em Cristo e ele afirma com força que nada pode nos separar deste amor. Então, o tema central dessa perícope de hoje é a certeza inabalável da salvação em Jesus Cristo. Deus está do lado dos seus eleitos, Cristo intercede por eles, nenhum poder, nenhum sofrimento, nenhuma criatura pode romper essa união, né? Então, olha só, que bonito o primeiro e o segundo versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, que tem o objetivo de proclamar a vitória da graça de Jesus Cristo. Então, nenhum poder adverso pode prevalecer contra quem Deus defende, aqueles a quem Deus defende, né? Nos momentos de medo, de inseguranças da nossa vida, essa frase é uma âncora de fé. Deus está comigo, portanto, nada pode me destruir, me derrubar, né? Então, um convite desta carta, dessa perícope, é nos levar a confiar em Deus, no amor de Deus. Mesmo quando as coisas, ou tudo parecer perdido, né, sem solução, Deus já provou o seu amor na cruz de seu Filho como prova de que Ele está cuidando de nós, né? Quem acusará os eleitos de Deus? Aqui Paulo, ele imagina um tribunal celestial, né?
as acusações contra os crentes, os fiéis, elas são anuladas porque Deus mesmo os declara justos, né? Então, ele pergunta, Cristo Jesus vai nos acusar, né? Ora, Cristo intercede por nós. Então, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação, demonstrou que ele é o advogado mediador para a salvação e não para a condenação, tá? Então aqui Paulo traça uma imagem profundamente jurídica, mas uma imagem jurídica que tenderia a ser uma imagem ríspida, né? Uma imagem, vamos dizer, rústica. Ela é apresentada por Paulo como carregada de ternura, né? Muito bonito isso. Nós não precisamos viver sob o peso da culpa, do medo, porque Cristo é o nosso defensor diante do Pai, né? Aquele a quem Cristo justifica, ninguém pode condenar, né? Então, a exaltação da misericórdia de Deus, tá? As provações da vida, né? O versículo 35 e 36, muito bonito. Quem não se separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, né? Ou seja, aqui Paulo ele enumera 7 situações limites: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. 7 situações de ameaças ao ser humano, né? E é claro, né, se nós acompanharmos a Escritura do Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus sempre foi provado, mas o amor de Deus sempre permaneceu constante, mesmo diante das adversidades, né? Toda a Escritura vem nos mostrar que a vida ela não é isenta de preocupações, tribulações e dificuldades. Pelo contrário, né? O justo é provado, mas a diferença é que Deus está com ele e o ajuda a vencer, né? Então, nos sofrimentos da nossa vida, nós não devemos perguntar onde está Deus, mas nós devemos afirmar: Deus está comigo, porque me ama no meio a tudo que eu estou vivendo, em meio a tudo que eu vivo, né? É um consolo, uma palavra de consolo para nós, né? Somos mais que vencedores, né? Aqui nós vemos a poética, muito bonita a poética desse texto, né? O amor de Deus se manifesta concretamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse versículo é o coração da espiritualidade cristã, né? Somos mais que vencedores. O amor de Cristo é invencível. Aquele que está em Cristo também se torna invencível, mesmo diante dos fracassos da vida. Muito bem. Então, uma síntese teológica e espiritual para esta perícope tão bonita: Deus é defensor daqueles que lhe são fiéis. Jesus Cristo é o intercessor eterno junto a Deus por aqueles que são fiéis. O amor de Deus àqueles que são fiéis a Deus, ele torna os justos invencíveis. É muito bonito. Algumas perguntas a partir dessa palavra para nós levarmos para o nosso dia, respondermos, né? Quando nós enfrentamos dificuldades, será que nós acreditamos realmente que Deus está junto de nós? Deus é por nós, né? Quais acusações ou culpas que nos impedem de viver na liberdade de filhos de Deus? Os nossos pecados, os nossos vícios, apegos, né? Quais provas têm ameaçado nossa fé, que nós temos vivido, passado, as dificuldades da vida? E como nós podemos lembrar que nada nos separará do amor de Cristo diante do que vivemos, né? O que significa na prática ser mais que vencedor? Porque Paulo diz, nós somos mais que vencedores. Então, uma palavra muito bonita. Eu gostaria que vocês levassem para esse dia
que nós iniciamos esta quinta-feira, essa frase, talvez central, para a nossa reflexão, né? Mas em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Nós somos vencedores graças àquele que nos amou. Creiamos nisso. Não sei o que você tem vivido, mas creia que você já é um vencedor, mesmo que se esteja ainda a enfrentar provações na vida. Queridos, excelente quinta-feira a todos vocês, com muita paz, saúde, amor. Deus nos faz invencíveis quando nós estamos junto dele. Força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.